redonda, mas redonda bola, Flávio? Não, o DVD. Eu sou o Lucas Parolin, estou aqui com Flávio Catandi e bem-vindos à Estante Redonda, esse programa futebolístico, mas a gente não analisa jogo, não fala qual jogador é melhor, não fala se o Pelé é melhor que o Maradona, a gente fica vendo DVD. É isso mesmo, Flávio? Me explica isso. Isso mesmo, a gente assiste os DVDs que tá chegando mais aqui no Brasil, produção nacional. A gente vai analisar os grandes DVDs europeus, os DVDs brasileiros e também os DVDs sul-americanos. Então, se você tiver algum DVD que você tem curiosidade em assistir alguma coisa, ou pesquisou em algum site e tem curiosidade de saber sobre, pode comentar que quem sabe mais pra frente a gente fala sobre ele. Mande pra gente suas perguntas, suas críticas, seus elogios, bastante elogio, tá? Por favor. Não, mas brincadeira. Mas Flávio, hoje é dia... Não, e por favor, sigam-nos no Twitter e no Facebook, Estante Redonda. Só seguir a gente lá que a gente, além de ter os programas lá, também vamos dar as notícias conforme os DVDs forem saindo pelo Brasil e pelo mundo. Vamos lá então, e hoje é dia de ser britânicos, então senta aí direitinho. Se a gente tivesse chá, até serviria chá, mas não temos chá, que também não pode ser muito britânico, né? Mas hoje é dia de uma década de grandes gols e de grandes jogos. Esse DVD aqui, falando da década entre a temporada de 92 e 93 da Premier League até a temporada de 2001-2002. Uma década muito interessante, liderada assim pelo modelo dos campos de futebol, o David Beckham. Ele participou principalmente pelo Beckham e também pelo Ryan Giggs, porque o Manchester United foi o time que dominou essa primeira década da Premier League. Em 10 anos, o Manchester ganhou 7 títulos, ou seja, 70%. Essa conta é fácil de fazer, a gente como jornalista acaba conseguindo, porque eu não sou muito bom de matemática. Mas, na verdade, além dos 7 títulos, o Arsenal ganhou 2 e o Blackburn Rovers, quem diria, ganhou 1 título. Blackburn Rovers, que tinha como maior estrela o Alan Shearer. Bom, mas como nós falamos aqui de DVDs, esse DVD é muito interessante, Flávio, porque primeiro ele é um daqueles DVDs duplos. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó, que eles têm um DVD duplo e um não tá aqui, porque nós temos ele aqui dentro do aparelho de DVD. Mas este primeiro aqui fala dos grandes gols, os melhores gols dessa década, é gol para chuchu, viu? Pode falar. Inclusive, vamos passar agora também o melhor gol da década da Premier League, que foi o gol por trás do meio de campo do David Beckham. Esse gol vale ser revisto, mas o nosso assunto aqui principal são os melhores jogos. Os melhores jogos que nós temos aqui na TV. 5 grandes jogos para uma década impressionante. Vale citar também que durante essa primeira década a Premier League não era dominada por jogadores do mundo inteiro, era mais centrada em jogadores britânicos. E isso refletia num bom desempenho da Inglaterra nas competições europeias. Como, por exemplo, na Eurocopa de 96, a Inglaterra foi até a semifinal, ou seja, realizou uma boa campanha. E também na Copa de 90 foi até a semifinal, Copa do Mundo de 90 na Itália, ou seja, mais uma grande campanha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Inglaterra não produz muitos talentos nacionais, contrata mais jogadores e isso reflete negativamente na seleção, já que eles faz tempo que não avançam das oitavas na Copa do Mundo, não vem em grande participação também na Eurocopa, sendo que foi eliminado na última, nas quartas, pela Itália e nos pênaltis. Então, infelizmente, a Inglaterra tem esse problema aí de não conseguir revelar muitos jogadores, até pela contratação excessiva de craques internacionais. Nós, como fãs, gostamos, né? Porque creio que é a melhor liga do mundo, tem grandes jogadores, tem uma grande disputa, principalmente esse ano, com muitos times brigando pelo título, mas, infelizmente, para a seleção britânica, especialmente a Inglaterra, não tem sido muito bom. Ou seja, bom para o torcedor, mas ruim para a rainha. Foi difícil falar isso, quase meio rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha já não tá... foi ruim falar, porque não tá nada feliz com o que tem acontecido. Pois é, bom, mas vamos aos jogos. O primeiro jogo que nós temos aqui é o West Ham versus o Bradford City, do dia 12 de fevereiro de 2000. Eu vou clicar play, aí eu deixo você falar um pouquinho sobre esse jogo, tá bom? Vamos lá. Dificuldades técnicas, mas vamos lá. É muito DVD aqui, né? Muito DVD, nós analisamos pela noite inteira esse DVD. Mais uma dificuldade técnica, a gente estava vendo TV e deixamos o som ligado, então... É legal citar aqui também que tem o Bradford City, um time que hoje em dia deve estar ali pela terceira, quarta divisão, mas nessa época fazia frente aos grandes rivais e teve esse grande jogo com o West Ham.
Esse jogo foi muito pegado, como vocês podem ver. Logo no começo o goleiro já se machucou, e quando o goleiro se machuca é um martírio, né? Era um bom goleiro do West Ham, então, na verdade, acabou entrando um jovem, que era o Bywater. Hoje em dia ele ainda joga na Premier League pela segunda divisão. A última passagem dele em grande time foi no Middlesbrough, quando o Middlesbrough estava na primeira, ali cerca para 2009, 2010. Ele jogava no Middlesbrough em 2010, ele já tinha seus 30 e poucos anos, mas em 2000 ele estava, de certa maneira jovem, então... Começando ainda. Começando. No cenário. Mas a gente já pode ver só no comecinho assim desse DVD que como é estruturado, né, a fita mesmo. São melhores momentos desses grandes jogos. É muito interessante. Na verdade retrata também que na verdade o jogo é na casa do West Ham, o Upton Park, e o Bradford fez o primeiro gol, e agora vamos ver o West Ham virando. O que é legal nesses jogos também, que temos virada para cá, para lá, são aqueles tipos de jogos espetaculares que sempre ficam na memória. Esse gol em particular é impressionante, né? Parece que ele estava escorregando com a perna esquerda quando ele conseguiu acertar. É sensacional. Acertou um belo chute, um chute no ângulo, então foi uma grande felicidade de fazer o gol. Mas esse jogo ainda teria muitas reviravoltas, como pode dizer nosso amigo Flávio Catandi por aqui. Não posso contar tudo porque é interessante ver, já que está 2-1, mas teremos mais algumas viradas, então é importante assistir. Tem um grande jogador italiano, um jogador problema. Hoje em dia ele é técnico do Sunderland, mas ele não é muito bom da cabeça, sempre cria problema, que é o Paulo Di Canio. Ele sempre vive fazendo suas atrapalhadas, inclusive como técnico, então nessa época ele era jogador do West Ham. E aí foi o empate do time da casa. Não, do time da fora. Do time de fora de casa, perdão. O Bradford era um mau visitante, né? 2-2, aí somente no primeiro tempo 4 gols, então já era indício de um grande jogo. Eles queriam mais e conseguiram, num bate-rebate daqueles, depois de um belo chute de fora da área, gol dos visitantes mais uma vez. Mas o goleiro falhou, hein? Acho que ele se assustou com esse cabelo vermelho do jogador e falhou porque não dava pra fazer isso, ele não tinha certa experiência e acabou tomando gol. Podemos dizer que até o próprio jogador se assustou, porque ele não tem mais esse cabelo vermelho. Aí ele falou, já consegui Já fazer um gol, já deu. Mas o cabelo vermelho dessa vez deu frutos, porque ele fez um golaço de fora da área, conseguindo encobrir o goleiro que não estava tendo seu melhor dia, né, Flávio? Não estava. Eu tenho uma pergunta assim, e você, torcedor, o que faria nesse momento? Você está vendo um jogo do seu time na sua casa e seu time está perdendo de 4-2 no meio do segundo tempo. Você iria embora? Você ficaria no campo? Bom, se você for embora, você vai perder um grande acontecimento que está por vir. Muita gente acaba indo embora, né? A gente acaba, 4-2, meu time vai ser massacrado em casa, eu não quero ver isso. Acho que eu teria ido embora, viu? Acho que eu teria ido embora. Eu teria ficado mais uns 10 minutinhos, véio. Se meu time não fizesse nenhum gol, eu ia embora, aí sim eu ia embora. Mas o técnico tinha outras ideias. O técnico foi de uma maneira ofensiva, inclusive com muitos bons jogadores surgindo também. O West Ham, é legal citar que revelava muitos bons jogadores, inclusive revelou 3, sendo 2 deles hoje em dia muito relacionados a 2 grandes times na Inglaterra. São aqueles jogadores que a gente bate o olho hoje em dia e fala, esse cara é a cara desse time que ele joga, mas na verdade não, eles começaram no West Ham. Esses jogadores são o Frank Lampard, do Chelsea. Hoje em dia a gente acha que ele é o Chelsea, ele tem a cara do Chelsea, mas não, ele surgiu no West Ham, Frank Lampard. Além disso, temos o Rio Ferdinand também, zagueiraço do Manchester United também, começou no West Ham, ou seja, celeiro de grandes talentos. E também o Joe Cole, teve uma importante passagem pelo Chelsea e também pelo Liverpool, começou no West Ham. E temos aí um penalidade máxima, ó, camisa 18 aqui em cima, o Frank Lampard. O grande craque, tá com cara de novinho, molequinho, devia ter os seus 20 anos nessa época, então... Uma pergunta a você, Flávio Catandi. Um jogo com 2 pênaltis é, por definição, um bom jogo? Peguei o Flávio agora, uma pergunta difícil. Quero saber a sua opinião também, comenta aqui embaixo. Não, na verdade, não. Esses jogos a gente gosta de assistir, mas teoricamente não são bons jogos porque é legal ver muito gol. Mas depende do estilo de jogo que a pessoa gosta. Quer um estilo ofensivo, chamado no basquete run and gun, que todo mundo marca loucura assim. É legal ver muitos gols, mas tecnicamente acaba não sendo tão legal. Enquanto o Flávio falava, mais um gol do West Ham, 4-4, esse jogo alucinante. Imagina estar nesse estádio. Imagina o torcedor que acabou indo embora, ele deve ter se arrependido até hoje, né? Fala, meu time acabou conseguindo empatar e vai acontecer uma coisa inédita.
bem legal. E o cara deve ter chegado em casa e pensado, vamos ver, né? Vamos ver quanto foi. Deve ter perdido de 6-2, 7-2. Que acabou ganhando, como assim? Imagina a raiva do torcedor que acabou indo embora. Uma pena, com certeza. Ó, esse também, mas ele sempre tem cara de menino, o Joe Cole tem cara de moleque desde sempre. Ó, esse foi quase, mas quem deu chute? Frank Lampard. Ainda teria mais um gol esse jogo, Flávio? Ainda teria mais um gol, inclusive do time da casa, para selar uma virada espetacular, porque virar de 4-2 para 5-4 em um tempo só, fazer 3 gols em intervalo pequeno de tempo, porque eles tinham sofrido o 4º gol no meio do segundo tempo, é uma coisa muito importante. E um acontecimento histórico para a torcida, porque a torcida deve ter, principalmente britânica que adora beber, deve ter bebido a noite inteira. E Ainda que- por cima... E que golaço de esquerda, categoria no ângulo. tá vendo que ele já mostrava a categoria desde garoto, o Frank Lampard. Bom, vamos ao próximo jogo? Vamos. Ó, começamos bem, 5-4 como primeira partida, já é um jogo espetacular. E esse é apenas considerado o 5º melhor jogo de todos os tempos. Imagina os outros. Todos os tempos não, dos 10 primeiros anos da Premier League. Que bom que eu tenho o Flávio aqui comigo. E esse jogo, Flávio, qual é? Esse jogo é de uma equipe também, hoje em dia o pessoal deve desconhecer Leicester City, mas tinha sua grande importância no campeonato inglês. E o Arsène Wenger também tinha acabado de iniciar como técnico do Arsenal. E esse foi um grande jogo, liderado por um jogador espetacular que já se aposentou, mas jogava muito bem, que é o Dennis Bergkamp, holandês. Ele acabou com essa partida e fez um hat-trick, 3 gols. Dennis Bergkamp teve apenas história no Arsenal, Flávio? O Dennis Bergkamp, ele começou sua carreira na Holanda, chegou a jogar há pouco tempo, mas a maior parte da carreira mesmo, ele ficou mais conhecido mundialmente jogando no Arsenal. Foi onde ele surgiu para o mundo como o grande jogador que ele é. O Arsenal que agora está se reerguendo nos campos europeus. Agora tem o Ozil, o grande time, então. Mas e sobre esse jogo? O que você pode nos falar? É um jogo que já está 1-0 para o Arsenal. O Arsenal começou bem, ganhando fora de casa, então fala, estamos tranquilo, né? A gente vai ganhar bem. Quase faz o segundo gol, vamos ver se agora não por pouco. Esse é o segundo maior artilheiro da história do Arsenal, só foi ultrapassado faz pouco tempo por um tal de Thierry Henry. Ouvi dizer desse cara, ouvi falar sobre esse tal de Thierry Henry. Ouvi dizer que joga bem. Jogador mais ou menos. Mas tinha o Ian Wright, pai do Sean Wright Phillips, que era o artilheiro do Arsenal até ser superado pelo Thierry Henry. Ele fazia uma dupla infernal com o Dennis Bergkamp. Você não sabia bem quem marcar, porque se marcasse muito bem o outro podia ficar livre. Então tinha que tomar um certo cuidado. E esse loirinho, qual que é? Esse loirinho é o Dennis Bergkamp. Esse mesmo. Tinha uma curiosidade, porque algumas vezes ele não viajava para jogos europeus, porque ele tinha medo de andar de avião. Quem diria? Um craque desse com medo de andar de avião. Nossa. Os zagueiros que tinham medo dele, isso sim. Eu ficaria apavorado vendo ele jogar assim. Quanto terminaria esse jogo, Flávio Catandi? 3-2 para o Arsenal. 3-2 para o Arsenal. Um jogo bem emocionante. Não. Bom, não tenho certeza se é 3-2 ou 3-3, mas... Porque teremos algumas viradas também. Agora, mais um gol para o Arsenal, 2-0. Do Bergkamp. Do próprio Bergkamp. Na verdade vai ser 3-3, desculpem, acabei de me lembrar agora. Não é 3-2, 3-3, porque o Leicester vai conseguir virar para 3-2 e o Arsenal vai conseguir empatar com um golaço do Bergkamp no finalzinho. Então vai ficar meio um gostinho amargo para a torcida, mas... O Flávio conseguiu antecipar minha pergunta. Então esse empate acabou com um certo gostinho de derrota para o Arsenal. Não, na verdade acabou com um gostinho de derrota para o Leicester. Pro Leicester. Eles estavam perdendo 2-0, conseguiram virar, já foi um feito e tanto, né? Aí depois o Arsenal conseguiu empatar no final, acaba estragando essa virada. Estragaram, colocaram água no chope. Mas o que sempre acontece, é legal citar nos jogos aqui selecionados, como os 5 melhores, é o gol no último minuto. Ou quase acabando o jogo, aquele gol para selar no apagar das luzes mesmo, então não há tempo para reação. Infelizmente, você terá que comprar o DVD que nós mostramos mais uma vez a capa. Ou busca o nome Leicester e Arsenal, dá para ver os gols pelo menos. Que nossa equipe de produção também com certeza colocará aqui com uma edição um pouquinho melhor, né? A gente não pode fazer muito aqui ao vivo, né? Mas infelizmente, por tempo, vamos passar para o próximo jogo, mas eu prometo, o próximo jogo é melhor ainda. Flávio Catani, o que tens a dizer sobre o terceiro melhor jogo da década entre 92 e 2002 da Premier League?
terceiro jogo, na verdade, é um evento raro. Não foi um jogo tão bom em si, aqueles jogos com viradas. Foi um jogo importante porque o Manchester United era o melhor time da época, como a gente disse, ganhou 7 vezes e dificilmente levava muitos gols. E esse jogo tá aí por quê? Porque o Manchester nessa partida ele tomou 6 gols. 6 gols é muita coisa, porque para o Manchester United, para um time grande assim, é bem difícil eles tomarem 6 gols. E eles acabaram tomando 6 gols no 6-3, perdendo a partida por 6-3, ainda conseguiram fazer 3 gols, mas tomaram 6. É um evento raro. E estamos no menu, só para mostrar a equipe, porque esse jogo não é muito interessante de mostrar, apenas citar mesmo, porque não sei se o torcedor do Manchester United vai gostar de ver o festival de gols contra, mas tudo bem. Não, mas o Manchester United, como você estava dizendo, dominou a década e acabou ganhando 7 títulos, 7 hein? títulos, inclusive o maior campeão inglês, já superou o Liverpool. O Manchester United tomou 6 gols do Southampton. O Southampton está hoje na primeira divisão, está fazendo um bom papel e pode se orgulhar de ser um dos poucos times que conseguiu fazer 6 gols contra o Manchester United. Nesse jogo, nesse ano, aliás, eu acho melhor dizer, em 1996, o Southampton estava indo bem? Tinha um bom time, tinha esse grande jogador especializado. Podem pesquisar, inclusive, se alguém quiser, eu mando o link de alguns gols, alguma coisa. Ele é especialista em fazer gols bonitos. Matt Letizia, eu não gosto de fazer gol feio. O artilheiro dos gols bonitos, um Dodô dos campos ingleses. O Matt Letizia é Dodô, inclusive, na beleza, né? Porque não é o forte dele, mas o forte dele na beleza física, mas a beleza nos gols. Ele fez, se não me engano, 1 ou 2 gols nessa partida, foi muito bem. E vivia fazendo gols bonitos, porque ele está sempre na lista, inclusive na lista dos 10 melhores gols da temporada, que pode ser encontrada também aqui abaixo no link relacionados e também você pode clicar para ver, tem os 10 melhores gols da década da Premier League, e o Matt Letizia tem 2 golaços, ele ia muito bem. E essa camisa? Uma camisa diferente, bonita, um tom interessante, uma camisa legal. É estranho a gente ver essa camiseta do Manchester United. Usar camiseta azul, essa que eu perguntava. Usar uma camiseta azul é bem raro assim para o Manchester United, porque eles usam mais preto, branco ou vermelho, mas azul foi coisa rara. Vai ver, foi esse o erro que eles fizeram nesse jogo. Inclusive um erro grande quem fez foi o Roy Keane, né? Foi expulso, então acabou abrindo a porteira para o Southampton fazer mais gols. E quanto acabou esse jogo? 6-3 pro Southampton. 6-3, é quase uma pelada de churrasco, né? Realmente. Vamos assistir aí mais um gol do Southampton. O torcedor do Manchester não vai gostar muito, mas acontece, né? Não é sempre que a gente ganha de goleada. Realmente parece que o time com a grande história, o time que dominou a década foi o Southampton, né? Olha esse gol, ele consegue driblar 2 jogadores num espaço muito curto, no espaço de um guardanapo quase, e depois ainda encobre o goleiro, Flávio. É um gol realmente espetacular do jogador que eu acabei de dizer, que é especialista em gols bonitos. Está aí a prova, Matt Letizia sabia fazer gol. Então, tem muito mais gol deles assim, tem gol que ele dá 2 chapéus, faz o festival, atormenta a zaga, que vale a pena ser visto. Bom, e o segundo melhor gol de todos? Eu tento falar de todos os tempos, aí eu lembro que não é de todos os tempos, é apenas da década entre 92 e 2002. O jogo entre Tottenham Hotspur e Manchester United. Eu acho que o Manchester United se deu um pouquinho melhor nesse jogo, não foi não? O Manchester foi muito bem nesse jogo. Para quem ficou impressionado, tudo bem que foi na final da Champions League com a virada do Liverpool. Tava perdendo por Milan de 3-0 no primeiro tempo, virou para 3-3. Tem que ver esse jogo, porque teve uma virada semelhante, mas foi ainda maior, porque não foi empate, foi virada mesmo. Olha aí, agora estão de vermelho. Bem melhor, viu? O problema, gente, era a camisa azul, Meus pêsames aos torcedores do Cruzeiro, do time do Guga, do Avaí. Meus pêsames, mas o problema claramente era a camisa azul. Mas a camisa azul não combina nada com o Manchester United. O Manchester tem que usar Red Devils. Vermelho ou branco, no máximo preto, mais do que isso não. No máximo preto, eu gostei do mais, o jogo não começou tão bem, parece. Tá aí um grande jogador inglês, que é bom citar também, falando grandes equipes lideradas por jogadores ingleses, é esse, Les Ferdinand. Não é irmão do Will Ferdinand nem nada, porque tem muito Ferdinand. E também não tem nada a ver com Les Miserables, tá? É só bobeira mesmo. É só Le. O pai dele gostava de francês, acabou dando o nome no filho. Então, 3-0, jogando em casa o Tottenham, White Hart Lane.
Acabou o jogo, né? A gente já ganhou, né? 3-0, tá tranquilo. Tudo bem. Será que o senhor Sir Sir Alex Ferguson estava olhando para esse jogo e falando, caramba, vamos levar de 6 de novo? Acho que não, né? O Sir Alex Ferguson, ele sempre tem essa coisa que nós vamos virar, nós vamos vencer, nós somos O Manchester United. Não, inclusive ele deve ter ido pro vestiário com aquela raiva assim, falou, pô, vamos gente, a gente é o Manchester Deve United. ter dito um monte de coisa que são impublicáveis aqui na frente desta câmera. Dá pra... vai ter muito pi, melhor não. Vocês conseguem imaginar? Até porque tem muito jogador de futebol que só funciona na base do pi mesmo. Então. E aí começou a reação. O começo da reação vermelha. Um gol do Andy Cole, um grande atacante na história do Manchester United, um muito bom jogador, fez o primeiro gol. O Ferguson também deve ter falado, então vamos tentar fazer o primeiro e depois a gente vê se consegue fazer mais. Como você disse anteriormente, abre a porteira, né? Acho que muito melhor você tá perdendo de 3-1 aos 25 minutos, aos 25 minutos do segundo tempo, do que tá perdendo de 3-0, logicamente. Descobri a América agora. Você citou o querido David Beckham. O querido David Beckham. E dá pra ver como ele cobrava, como ele não era, nessa época ele não era só marketing, ele jogava bem. Porque ele fez uma cobrança perfeita de escanteio para uma cabeçada maravilhosa, 3-2. E esse jogador aí, o Van Nistelrooy, esse também era ruim de bola, não jogava nada. Ele era rude. Ele era rude. Rude Van Nistelrooy. Rude Van Nistelrooy. Ele era rude com os adversários, porque ele vivia fazendo gol, fez mais um, 3-3. Nessa hora, creio que os jogadores do Tottenham devem ter ficado com o psicológico abalado, porque... E o Verón acaba de empatar o jogo. Não, 4-3. Perdão, acaba de desempatar o jogo. E então eu puxo um pouco do Van Nistelrooy e do Verón para te perguntar. Este 2001, 2002, 2003 foi o começo dessa invasão de estrangeiros no futebol inglês? Começou na virada dos anos 2000 mesmo, começou um pouquinho antes, chegada do Henry, alguns jogadores importantes nesse sentido, mas a partir daí, com grandes times mesmo contratando, foi comecinho dos anos 2000, porque depois tivemos, por exemplo, o Arsenal de 2003 e 2004 dominado por franceses, grandes jogadores italianos também jogando, o Paulo Di Canio o Jürgen Klinsmann também na década de 90, eram casos à parte, como o Jürgen Klinsmann, gente assim, depois nos anos 2000 mesmo que veio uma levada de muita gente e acabou destruindo a seleção inglesa. Bom, e antes que estouramos nosso tempo, vamos ao melhor jogo da década. Que eu acho que você não concorda muito que esse é o melhor jogo da década, né? Né, Flávio? Esse foi um jogo legal, 4-3, mas dentre as partidas tivemos jogos melhores, mas não. Depois vou mandar e-mail para quem fez o DVD e falar você escolheu errado. Porque... Mas esse foi o grande jogo também, dois bons times nessa época. O Liverpool tinha um grande time, o Newcastle também. O Newcastle brigava sempre por título, por Champions League, então foi uma partida épica. E o que aconteceu neste 3 de abril de 1996, Flávio? Nos dê um resumo rápido assim. Era uma época onde a Inglaterra, o futebol estava muito bem. Eles estavam se preparando para disputar a Eurocopa de 96. Mas o que aconteceu neste jogo, em particular, de 3 de abril de 1996? Tava as duas equipes muito bem na tabela, ali brigando pelas primeiras posições, ou seja, seria um confronto direto, praticamente um jogo de 6 pontos. Era matar ou morrer, então os dois times entraram para ganhar. E vocês achando que jogo de 6 pontos era algo novo no futebol? Existia desde 96, o que vocês estão achando? E na verdade o Liverpool entrou com aquela gana de ganhar, né? Estamos jogando em casa. Temos a tabela aqui, Newcastle 64, Liverpool 59. Lá em cima, quem estava? O Manchester United. Mas você vê a diferença de jogos. O Manchester tem 32 jogos, verdade, o Newcastle Manchester tinha 30 jogos a mais, e o Liverpool 31. Portanto, o Liverpool, se ganhasse esse jogo mais um, já encostava no Manchester United. O Newcastle também, se o Newcastle vencesse, empatava com o Manchester. Então, jogou ali, campeonato parelho, bem disputado. Por isso que a gente disse jogo de 6 pontos. Futebol, fazendo jornalistas pensar em matemática desde 1996. Tá aí para quem não é muito tão fã de matemática, mas sabe fazer algumas continhas, futebol serve para isso também. E esse Les Ferdinand tá em todas, cara. Em todo jogo ele aparece. Não, ele tá em todas, mas ele gosta dos times alvinegros, porque ele jogava... Um corintiano, um atleticano, tá, inglês.
Ah, ele jogava Um vascaíno também. jogava porque no Newcastle, depois foi pro Tottenham, então vivia nos times alvinegros. Como vocês podem ver, eu aumentei um pouco a velocidade, mas não se preocupem. O dia que vocês tiverem esse potente DVD em suas mãos, vocês não precisam aumentar. E alguém já fez gol, Flávio. Um dos grandes jogadores do Liverpool, uma das grandes revelações do Liverpool também. E que gol! Teve o grande passe do McLemore, um belíssimo atacante. Essa cabeçada é perfeita pra baixo assim, né, Flávio? Quem joga bola sabe do que eu tô falando. Robbie Fowler, um dos melhores jogadores da história do Liverpool. Foi lá e arrebentou com o jogo também, era um bom atacante. Liverpool costuma revelar bons atacantes, como o Robbie Fowler, o Michael Owen, então. Esse jogo mostra bastante o que você estava falando do talento inglês, né? Mostrou o Robbie Fowler, você falou agora do Michael Owen, o Rob Lee acabou de aparecer, o Lance Ferdinand um pouquinho, é só jogador inglês. Impressionante O isso. McLemore também é inglês. Aí você vê o domínio inglês mesmo, porque foi no meio da década 96, então tinha muitos jogadores ingleses. E hoje em dia, infelizmente, os times ingleses não conseguem lançar muitos jogadores porque tem aquela pressão de dinheiro, tudo para botar as estrelas internacionais. Então é bom, como eu disse, para nós, mas é ruim para eles. Então. Enquanto falamos aqui, o Newcastle já fez 2-1. Conta pra gente um pouquinho o que mais aconteceria nesse jogo, Flávio. Teve a virada do Newcastle, o pessoal já ficou meio com medo, ressabiado, né? Porque o Liverpool estaria perdendo posições, estaria não conseguindo mais brigar. Mas aí no segundo tempo, No segundo tempo o Liverpool vai conseguir a virada. isso aconteceu. Não, o Liverpool vai conseguir empatar. Com mais uma vez o Robbie Fowler fazendo gol, fazia gol de todo jeito, direto. E ainda era jovem nessa época. O Liverpool empatou. Legal, a gente vai virar, né? Não. O Newcastle foi lá e fez 3-2. Jogou um balde de água fria. E o Liverpool teve que caminhar ali, caminhando, e não caminhando sozinho, porque o lema deles é You Never Walk Alone, a torcida nunca abandonando, cantando o hino famoso You Never Walk Alone. Aí o gol do Newcastle, 3-2, mas o Liverpool foi caminhando com a força da torcida, conseguiu empatar, e mais uma vez no último minuto, do jeito que o fã de futebol adora, porque eu adoro quando meu time faz gol no último minuto, dá aquela energia. Acabou 4-3 pro Liverpool com o gol do McLemore. É isso aí. Gol do McLemore, 4-3. E nós ficamos por aqui também. Esses são os 5 melhores jogos da década entre a temporada de 92 e 93, sempre bom ter certeza, né, que é 92 e 93, não 91 e 92. E a temporada de 2001 e 2002. Eu sou o Lucas Parolin, este é Flávio Catandi e nós somos o Estante Redonda. Não se esqueça de comentar, gostar, curtir, twittar, o que mais que dá pra fazer hoje em dia? Sei lá, desgostar não pode. Desgostar não pode. Desgostar não pode, mas se Pode alguém não... discutir? Pode discutir, mas bom, assim. Bom, mas se não gostar, pode Seu deixar no critério. comentário se tiver uma sugestão, alguma coisa. Comentar, gostei do comentar tudo nessas redes sociais que você acompanha aqui pela tela. Por hoje é só. That's all, folks. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.